Você sabia que várias doenças começam pela boca? Qual a importância que você tem dado à sua saúde bucal? Hoje o nosso tema é esse e nós também vamos falar dos novos tratamentos que têm mudado, inclusive, a autoestima de muita gente. Bom dia! Quando a gente pensa em saúde, logo lembramos de fazer exames de rotina, alimentação adequada, prática de exercícios físicos. Confessa, o cuidado com os dentes quase nunca entram neste pacote. E isso é um erro, afinal, pela boca muitas doenças começam. E para nos orientar hoje, nós trouxemos o cirurgião dentista Adriano Rafael. Bom dia para você, Adriano, tudo bem? Bom dia, Érica. Bom dia, pessoal. Adriano, você acha que as pessoas negligenciam muito esse cuidado com os dentes e com a boca? Como eu disse, a gente às vezes se preocupa com outros exames de saúde, rotina e tudo, esquece dessa saúde aqui da nossa boca, então, dos Érica, nossos dentes. Geralmente, como você falou aqui na abertura, as pessoas geralmente quando associam saúde pensam logo em ir ao médico, exames de rotina, prática de atividades físicas ou até mesmo uma alimentação balanceada. Nunca associa saúde com a higiene dental, com a visita ao dentista. Mas geralmente, como você disse, a boca é a porta de entrada para vários tipos de doença, não só doenças cárie ou doenças na gengiva, mas doenças que acometem o sistema do corpo inteiro mesmo. Que tipo de doença que a gente está falando que pode ser, a boca pode ser a porta de entrada? Então, uma das principais doenças que acometem a boca é principalmente a cárie, como todo mundo já sabe. Mas não somente a cárie. A mesma bactéria que causa a cárie também causa gengivite, que nada mais, nada menos é... Vamos explicar mais detalhado, Adriano? Por exemplo, a gente está vendo ali uma imagem com a evolução da cárie. Ela começa ali pequenininha, se a gente não for cuidando, ela vai aumentando, tomando mais conta do dente? Então, como aquele exemplo ali mesmo está mostrando, a cárie começa no esmalte do dente, que é aquela superfície que recobre o dente, que tem a função de proteger o dente mesmo. Então, se ela não for tratada no início, na fase inicial, que o tratamento é simples na fase inicial. O tratamento pode ser mesmo uma fluoroterapia, que o paciente pode ser feito em casa mesmo. O próprio o fato de escovar, a utilização do flúor, que a pasta dental tem flúor, ela pode evoluir para um quadro mais grave, que é acometer a dentina e o paciente começar até a sentir dor. E se não for tratado, ela pode chegar a dar um canal e levar a perda da estrutura do dente mesmo. E ter que esse dente ser substituído por uma prótese ou até mesmo colocação de implantes. Mas cárie ainda é um dos maiores problemas? Você acha que até a limpeza com os dentes, o cuidado com a limpeza mesmo dos dentes melhorou com o passar do tempo, Adriano? Então, a cárie ainda é o maior vilão. Assim, é claro que hoje em dia, devido a própria fluoretação da água pelo SUS, pela prefeitura mesmo, hoje o Brasil inteiro, a água que nós ingerimos, a água que vem por nós pela Copasa, ela tem flúor. E esse flúor ele tem a função mesmo de proteger os dentes. Ele protege o esmalte, então faz o dente ficar mais resistente à ação das bactérias. Então, com a implantação desses sistemas, a prevalência de cárie diminuiu muito. Mas não somente a cárie, como sua pergunta você falou, não é só a cárie que acomete os dentes. Então, por exemplo, se o paciente não tem uma boa higiene bucal, ele não tem um cuidado com os dentes, ele pode ter também uma inflamação na gengiva. Na gengiva? Na gengiva. Então, o que é a inflamação? O que é a inflamação na gengiva? Nada mais, nada menos do que as bactérias se alojam e aí você tem a boca ela é composta ela tem células de defesa. Então, a partir do momento que você tem uma instalação de uma bactéria na gengiva, o corpo reage com uma inflamação. É gengivite? É gengivite, é isso mesmo. Então, o nome comum é gengivite. Como a gente está vendo ali na tela, que a gengiva fica vermelha. E qual que é os sinais que as pessoas percebem que ela está com, geralmente, uma gengivite? Quando a pessoa passa o fio dental no dente, ela vai observar que existe um sangramento. Então, quando a pessoa fala assim, quando eu recebo o paciente lá no meu consultório, olha, doutor, quando eu vou usar o fio dental, meu dente sangra. Então, esse sangramento no dente é o estágio inicial da gengivite. Sim. E é verdade que bactérias podem entrar pela gengiva e até atingir o nosso coração? Isso é verdade? Sim, é verdade. Parece brincadeira, mas é verdade. Então, o que acontece com a bactéria? Nessa bactéria está instalada na boca, quer dizer que se a pessoa não tem uma higiene, a boca, Érica,
ela tem mais ou menos bilhões de bactérias, mas essas bactérias são benéficas. Elas fazem bem ao nosso organismo. Então, quando você deixa de escovar o dente ou deixa de fazer a higienização dos dentes, você cria um meio mais propício para a proliferação de bactérias que vão trazer malefícios para o nosso corpo. Então, ao invés de ter uma maior quantidade de bactérias benéficas, você tem uma maior quantidade de bactérias que são maléficas. E aí, por exemplo, se a pessoa tem uma gengivite ou uma cárie mais profunda que atingiu a polpa do dente, né, que é aquela região inervada, você pode ter, por exemplo, uma bactéria dessa na boca, cair na corrente sanguínea e as pessoas pensam assim, a boca, o mesmo sangue que passa pela boca, ele vai passar pelo nosso pulmão, pelo nosso coração, ele vai passar pelo nosso corpo inteiro. Então, essa bactéria na boca, ela pode cair na corrente sanguínea, passar pelos órgãos, chegar no coração, atingir a válvula do coração e vai ocorrer uma inflamação. Sabe uma coisa importante da gente falar? Por exemplo, tem um dado do Hospital do Coração em Belo Horizonte, 40% das pessoas que entram no hospital com problema de coração são provenientes de problemas na boca. Sério? Sério. E aí o que acontece? 20% dessas pessoas morrem, né, vão a óbito, justamente por causa, né, o problema que começou lá na boca, vai parar lá no coração e às vezes fica difícil o tratamento, porque a antibiótico-terapia para tratar uma bactéria que está dentro do coração é mais complexo, entendeu? E às vezes muitos desses pacientes vão a óbito. Ou seja, muito importante a higienização. Sempre muito importante, Já que a gente está falando da higienização, você trouxe aqui para a gente algumas coisas, o que é imprescindível para uma higiene bucal. Vamos mostrar para as pessoas, tem jeito da gente mostrar aqui, gente, como que se escova os dentes adequadamente? Sim, Érica. Porque às vezes a gente não está escovando da forma adequada. O primeiro fator importante é o seguinte. Vou mostrar para aqui, Adriano. É uma escova dental adequada. Todo mundo pensa que a escova deve ser mais dura, a escova ela tem que machucar, você tem que forçar muito. Sendo que, na verdade, a escova ideal é uma escova com as cerdas que elas são macias. Então, essas cerdas macias, ela não tem de forma nenhuma possibilidade de machucar a gengiva. Então, esse é um dos principais fatores. Além disso, a utilização de um creme dental que contém flúor, né? Então, aqui nós temos os dentes e a maneira correta de higienizar é massageando a gengiva de cima para baixo. Aí, quer dizer, eu não estou agredindo a minha gengiva, certo? Fazendo movimentos de cima para baixo e fazendo movimentos circulares. Massageando toda a superfície da frente do dente. A gente também tem que fazer esses movimentos na parte de trás, né? Porque o dente tem duas superfícies, os dentes da frente. Tem essa superfície da frente, que é a superfície vestibular, e tem a superfície de trás também do dente. Nos dentes de trás, nós já temos três superfícies. Então, nós temos a superfície da parte da frente, a parte de trás e essa parte de cima, que é a parte que é onde a gente mastiga, que é a parte oclusal. Que essa, por exemplo, é uma parte muito complexa, que aí você tem as fissuras dos sulcos aqui, onde você pode ter um acúmulo maior de bactérias nessa região. Daí, o maior cuidado com os dentes na parte de trás. Sempre observando que a escova deve ser macia para não machucar a gengiva. E usando com o creme dental. E sempre... O que você sugere, assim, um mais ideal que a gente vê para a gente ver a composição? É ter flúor, ter o quê, Edra? Não, então, o creme dental, na verdade, a maioria dos cremes dentais que hoje são ofertados no mercado, Érica, ele tem flúor. Né? Um dos principais fatores é ter flúor. E ele também, na verdade, o creme ele tem que ter uma certa abrasividade para poder tirar as sujeiras, bactérias, o próprio biofilme que é formado pela bactéria mesmo. Porque, na verdade, a bactéria ela não está ali sozinha, ela cria uma película, uma camada que é formada no dente que vai facilitar a aderência dela ao dente, entendeu? Então, o que a gente faz com a escova e com o creme dental? A gente tenta eliminar justamente fazendo esses movimentos circulares, escovando o dente, a gente vai tentar eliminar esse biofilme, consequentemente a gente vai eliminar a bactéria, entende? Então não é somente a bactéria, as pessoas pensam, olha, tem uma bactéria pequenininha ali, não. Você tem uma colônia gigante de bactérias aderidas àquele biofilme que a própria bactéria ela cria no dente devido à má higienização. Então, se você não faz a escovação rotineira, aquele biofilme criado pelas bactérias, ele vai crescendo e vai se instalando e vai gerando doenças e vai agravando, desde uma gengivite, como a gente falou, né, cárie, gengivite,
até uma doença mais grave, por exemplo, como a periodontite. Periodontite? O que é periodontite? Então, a periodontite é uma evolução da gengivite, tá? A gengivite é uma inflamação da gengiva somente, né? Como a gente vê ali, a gengiva está inflamada, ela fica vermelha, o paciente às vezes pode sentir dor, ela sangra muito. E a periodontite já é uma evolução, ela acomete não somente a gengiva, vai acometer o osso também do paciente, que são as estruturas de suporte, né? Como a gente vê ali na foto. Pode até dar queda do dente? Pode. Por que acontece? Um fator, né, que a gente observa aqui, como ele acomete o osso, né, que são as estruturas que dão suporte ao dente, né, a gengiva é uma estrutura de proteção. Já o osso é uma estrutura que suporta. Se tem um agravamento da gengivite, as bactérias deixaram de estar instaladas na gengiva e começaram a acometer a parte interna, o osso, debaixo da gengiva. E ali debaixo da gengiva, Érica, é difícil da gente higienizar, né? Qual o instrumento que a gente utilizaria para poder acessar debaixo da gengiva? Somente o dentista tem a habilidade para poder fazer isso. O paciente vai ter que fazer um tratamento com o cirurgião dentista, no caso um periodontista, tá? Que é uma especialidade da odontologia. Então, o que acontece? Nesse caso, essas bactérias vão começar a agir naquela região do osso, as células de defesa vão entrar em ação, né? Porque o tempo todo na boca você tem células de defesa tentando combater aquele patógeno. E aí as próprias células de defesa vão destruir, além das bactérias, elas destroem também o osso, as estruturas que estão ao redor. A pessoa não percebe, ela não sente dor. E às vezes, quando ela vai perceber, o dente já está. Muitos pacientes chegam lá no consultório, Eric, falando assim, olha, nossa, mas meu dente não tem nenhuma cárie, mas ele está bambo, está soltando. Tem outros problemas, então, né? Então, o que acontece? Se ela negligenciou aquela fase da gengivite, não foi ao dentista, não tratou, ela pode ter uma periodontite e, consequentemente, pode ter a perda de um ou mais dentes. Olha só. E outra coisa que você trouxe pra gente aqui, o antisséptico tem que usar sempre a cada escovação também? Então, o antisséptico bucal, ele mata bactérias, né? Ele é um fator que vai auxiliar em todo esse processo. Então, qual que é a sequência correta? Nós devemos escovar os dentes, né? Então, a escova vai limpar superfícies mais fáceis de acessar. O fio dental deve ser usado entre os dentes, porque a escova dental, né, a gente sabe que ela não vai entrar na parte entre os dentes. As cerdas não são tão finas o suficiente para poder entrar. Então, a gente tem que usar o fio dental entre os dentes para limpar aquelas superfícies de ponto de contato. E aí, para finalizar essa higienização, a gente usa um antisséptico bucal, que ele serve como um germicida mesmo. Então, ele vai matar bactérias, ele vai melhorar até mesmo a halitose, vai deixar o hálito mais fresco. Então, além do benefício de eliminar patógenos da boca, ele também vai deixar o hálito do paciente mais fresco também. Bom, quero saber depois de outras doenças que a gente tem associadas também à má higiene, e a gente vai abrir também para as pessoas perguntarem. Você tem alguma dúvida? Quer fazer pergunta aqui, Adriano? Pode fazer. Entra aí nas nossas redes sociais, faça a sua pergunta, que eu trago o questionamento aqui ao vivo para você. Eu volto já. Você tem dado a devida atenção à saúde bucal? Várias doenças começam pela boca, viu? E com a gente hoje, o cirurgião dentista Adriano Rafael. Adriano, a gente abriu para perguntas, recebemos muitas perguntas aqui. Então agora é a hora que a gente mais gosta, de pergunta do telespectador. Primeira pergunta da Calme Gabis, deve ser a Gabriela. Como a papaína, uma enzima extraída das folhas e fruto do mamão, tem ajudado no tratamento de cáries? Então, na verdade, são vários alimentos que beneficiam a saúde bucal mesmo. Vamos dar um exemplo, por exemplo, das fibras. Quando a gente ingere fibras, você auxilia a digestão dos alimentos e também auxilia na auto-higiene dental mesmo. O dente, ele tem uma característica e ele, às vezes, tem alguns alimentos que dificultam a higienização. Um exemplo, por exemplo, que dificulta são as balas, doces, alimentos pegajosos, por exemplo, que tem uma quantidade maior de açúcar, ele tem uma capacidade de grudar mais. Então, o fato de grudar naquela região do dente, a gente dificulta a remoção desse alimento. Além dele ter açúcar, que vai contribuir para a proliferação das bactérias mesmo. Um outro exemplo, Érica, é, por exemplo, alimentos com nível de acidez mais alto.
ou então que tem uma maior quantidade de vitamina C. Um exemplo desses alimentos é limão, abacaxi. Então eles são bons. Eles são bons, pro dente. né? Esses alimentos, a vitamina C auxilia no sistema imunológico. Então ele aumenta a imunidade do paciente, né? Esses alimentos também não vão causar cárie na boca do paciente, já que são alimentos ácidos, não tem uma quantidade significativa de açúcar. Açúcar é vilão ainda? O grande vilão dos dentes também? Então, açúcar continua sendo o grande vilão. Sempre foi. Porque, na verdade, açúcar, a sacarose mesmo, num contexto geral, ela é o maior combustível para as bactérias causadoras de cárie e das doenças que acometem a gengiva, principalmente, tá? Então, como eu disse anteriormente, a boca é um meio que contém milhões de bactérias. Quando a gente deixa aquele meio bucal com uma quantidade de açúcar muito grande, a gente deixa aquele meio mais propício para a proliferação de bactérias que vão causar essas doenças. E aí, se o paciente tem o hábito de utilizar esses alimentos rotineiramente e não higienizar o dente, com certeza esse paciente vai ter maior predisposição a ter doenças gengivais e a cárie dental. Outra perguntinha que a gente sempre tem dúvida: café, chá, refrigerante, eles também fazem mal, escurecem o dente? Então, é verdade, Érica. Então, o café tem muita quantidade de corante. Então, o dente, ele não é uma estrutura totalmente lisa. Ele tem, né, a superfície do dente é uma superfície que ela é porosa. Ela absorve fluidos, absorve pigmentos. E qualquer produto, por exemplo, café tem muito pigmento. E ele é amarronzado. Então, quando a pessoa consome muito café e não tem o hábito de higienizar, né, o ideal sempre a gente fala assim, ó, se a pessoa consome muito café e quer manter os dentes mais brancos, principalmente, por exemplo, após um clareamento, ele deve escovar o dente depois que ele toma café, ou então, pelo menos, enxaguar a boca. Sempre, né? Sempre. Tomou um cafezinho, já vai lá. Então, os principais produtos que causam esse tipo de manchamento é o café, o refrigerante, o próprio corante mesmo, o chá preto e o próprio vinho tinto. Também causa. Também causa. Bom, mais pergunta é da Débora Santos. Fiz tratamento com aparelho ortodôntico e logo após o término, retirei os 4 sisos por recomendação do dentista. Há a possibilidade dos meus dentes moverem e atrapalhar o tratamento devido à retirada dos sisos? Não, não, de jeito nenhum. O siso, na verdade, né, ele tem que ser, tem indicação para remover o siso. Talvez o siso dela, né, estava impactado, às vezes o siso não tinha espaço para poder crescer, ou até mesmo estava atrapalhando a movimentação ortodôntica dos dentes dela. Então, o siso ele deve ser indicado por um profissional para ser removido. Mas o siso não tem, se ela tirou, não vai ter correlação para poder atrapalhar a parte ortodôntica, o aparelho de jeito nenhum, não tem problema. Agora, a Aninha Alas. Minha avó tem uma prótese dentária, mas machucou muito e ela não usa mais. Ela pode tentar colocar de novo, sem ir ao médico? Ela tem que levar para um dentista e ver se tem algo errado com a prótese. Pode ter algo errado com a prótese? Com certeza. Na verdade, quando ela coloca uma prótese total, eu acho que ela queria dizer de uma prótese total, que na verdade, no termo, é uma dentadura, né? Ela deve estar usando. Na verdade, o tecido gengival é um tecido que é macio, que ele é delicado, que ele é fino. Então, quando a prótese é feita, ela tem que encaixar perfeitamente nas regiões da boca, né? Na região do palato, no tecido. Se por acaso essa prótese tiver com uma área que às vezes pode estar cortando, ou pode estar machucando, ou ela pode estar áspera, por exemplo, muitos pacientes chegam no consultório e falam assim, olha, eu estou usando uma prótese, mas na hora que eu vou morder, ela está machucando a minha boca. Às vezes o próprio fato de pegar e desgastar um pouquinho na região, mas isso é só feito dentro do consultório odontológico. O paciente mesmo não consegue fazer. Somente o dentista pode fazer esse tipo de ajuste. Mas é possível sim fazer o ajuste, tá? Ela pode ir no consultório e explicar para o dentista o que está acontecendo. O dentista vai fazer um ajuste e vai corrigir o problema. É isso, Aninha. Sua avó tem que voltar ao dentista. É isso aí. É isso, né? Agora, o Luiz Marques. Eu usei aparelho por um bom tempo, porém, quando o meu dentista retirou o aparelho, eu parei de ir por falta de dinheiro. Eu gostaria de saber se tem algum perigo para os meus dentes voltarem como antes. Esse caso de se usar o aparelho e retirar os dentes, eles se movem novamente, é isso? Então, Luiz, a verdade é o seguinte, o ideal para quem usa aparelho é manter uma rotina periódica no dentista, né? Geralmente se faz uma manutenção por mês. Então, se você fez as manutenções certinhas por mês e depois usou a contenção para poder manter os seus dentes na posição que ele ficou, os seus dentes não vão voltar. Mas se por acaso você deixou de ir no dentista ou tirou o aparelho e não usou contenção, o dente tem uma memória e essa memória ele vai tentar voltar para a posição onde ele era antes. E com certeza, se você não estiver usando contenção, seus dentes tendem a voltar para a posição que ele era.
Ok. Mais uma pergunta do Daniel Souza. As doenças bucais podem ser genéticas ou hereditárias? A gente pode herdar dos pais? Sim, as doenças bucais podem ser genéticas. Por exemplo, a periodontite que nós estávamos falando anteriormente, ela pode ter uma predisposição genética. Tem paciente, por exemplo, que não tem cárie, mas tem predisposição até periodontite. Então, já se sabe, né, por vários estudos, que doenças gengivais, periodontite principalmente, que é uma doença grave que faz com que o paciente perca um ou mais dentes, ele tem uma predisposição genética sim. Ok. Mais uma perguntinha, uma última perguntinha aqui, da Ivonice, aqui de Belo Horizonte também. Ela está perguntando se o aparelho fixo, falando mais de aparelho, se o aparelho fixo prejudica os dentes, pois se coloca cola, né? Tem que usar cola, ele escurece, força mais. Então prejudica de fato? Então, na verdade, o aparelho em si não vai prejudicar o dente, né? Se ele for bem acompanhado pelo dentista, se o paciente fizer as manutenções, não tem nenhum problema, não vai causar nenhum problema. Mas a grande questão é o seguinte, na hora da remoção do aparelho, ele é colado com uma resina na superfície do dente. Então, na hora que você vai remover esse aparelho e remover a resina, se não for removido da maneira adequada, com cuidado, tomando as devidas precauções, você pode, às vezes, desgastar o esmalte do dente, causando até mesmo um dano para a estrutura do dente. Não quer dizer que esse dano é irreversível, não, mas você causa um dano na superfície do dente, o que não é o ideal. Bom, a gente tem mais pergunta aqui, depois eu volto com mais perguntas para a gente, mas eu queria falar um pouquinho de bruxismo. O que causa o tal do bruxismo? O que é o bruxismo? Sim. Érica, esse assunto também é um assunto bem complexo, assim, então nós vamos tentar ser bem sucinto para que todo mundo entenda, tá? O bruxismo tem dois tipos de bruxismo. Nós temos o bruxismo que é noturno e o bruxismo que é diurno. Eu vou explicar cada um deles. Então, o bruxismo noturno, a pessoa, ela range os dentes, né? Ela faz movimentos involuntários, quer dizer, ela está dormindo, ela está inconsciente, mas de alguma forma, né, o cérebro manda estímulo para o músculo que vai fazer movimentos como se ela estivesse mastigando ou como se ela estivesse apertando. Então a pessoa não tem consciência, ele é inconsciente. Esse tipo de bruxismo ele é mais difícil de ser tratado e até mesmo mais difícil de ser diagnosticado. Então, quais os tratamentos para o bruxismo noturno? Né, como foi mostrado ali na foto ali, a placa de bruxismo. É um dos principais tratamentos. Né? Vamos dizer assim, ele não trata em si o bruxismo, mas o que ele faz? Ele vai proteger os dentes do paciente para o dente não desgastar. Entendi. E qual que é o efeito principal do bruxismo? Ele tem um efeito muscular, né? Já que eu estou apertando, então o paciente pode ter dor musculares, o paciente também pode ter dor de cabeça, porque o músculo não é somente esse músculo da boca, aqui nós temos um músculo da mastigação, que é o músculo masseter, mas nós temos também o músculo temporal, que é esse músculo que está aqui na cabeça, que ele também tem função de mastigação. Então o paciente pode ter dor de cabeça, cefaleia, cansaço, não dormir direito. Então, para casos mais graves, Érica, a gente encaminha para o psicólogo para o paciente fazer tratamento, né? Até mesmo para diminuir a ansiedade, estresse. Pode ser causado por ansiedade o bruxismo? Sim, claro. Um dos principais fatores predisponentes... Estresse, exatamente. Um dos principais fatores predisponentes para bruxismo é justamente o estresse do dia a dia, né? A pessoa às vezes não dorme direito, cansaço, às vezes a pessoa passa por momentos da vida que são mais complexos, então às vezes ela vai ter um bruxismo que é momentâneo, que é passageiro, mas depois que passar aquele período ele volta ao normal, mas sempre salientando que casos mais graves devem ser encaminhados para o psicólogo, tá? E aí, rapidamente falando do bruxismo que é diurno. A pessoa tem consciência que ele está fazendo um movimento de ranger os dentes. Então, ou a gente traz para a consciência. O paciente vai ao consultório e com os dentes, né, com sintomas de bruxismo, que é, por exemplo, os dentes desgastados, ou então dor, né, na região da face. E aí a gente diagnostica o caso do paciente como bruxismo e o paciente vai, por exemplo, a gente orienta o paciente a até mesmo trazer para a consciência, entender que em alguns momentos do dia
que ele considerar momentos mais estressantes, ele vai ter que deixar de apertar. Ok. Bom, e a gente estava com uma pergunta do telespectador, o Luiz, que falou do aparelho, que parou de ir ao dentista porque não, né, ficou caro, não estava tendo condição mais. Realmente, os tratamentos não são tão baratos, né? Daqui a pouco eu quero saber de você por que eles não são tão baratos. E a gente quer também saber o que a gente tem de tecnologia, de tratamentos novos, para deixar os sorrisos, os dentes mais bonitos também. E falando de tratamento, gente, olha só, a rede pública oferece tratamento dental mais simples. Para quem busca, por exemplo, tratamento para dor de dente, cárie, os centros de especialidades odontológicas atendem casos de urgências e consultas que são agendadas, mas tem uma fila e o paciente precisa esperar para ser chamado. Nós entramos em contato com o SUS para trazer essas informações para vocês. Eles também disseram para a gente que em algumas cidades, do interior do estado, principalmente, a fila geralmente é bem menor. São 67 centros em todo o estado e você pode fazer o agendamento no mais pertinho de você. Algumas universidades e também o SESC também oferecem tratamentos gratuitos à população. Nós separamos alguns contatos lá nas nossas redes sociais. Depois que acaba aqui, você corre lá e vê onde você pode procurar. Daqui a pouco eu volto. Estamos de volta falando hoje sobre saúde bucal. Adriana, a gente recebeu um monte de perguntas. Eu vou fazer mais umas 2 ou 3 aqui para você. Depois eu quero saber do que a gente tem de novo em termos de tratamento para deixar o sorriso mais bonito. A Aninha está perguntando para a gente se é possível todos os dentes cisos nascerem e não sentir dor. Aninha, a verdade é possível sim. Em alguns casos o paciente tem um espaço para nascer os sisos, né? Na região mais interna da boca, você tem um espaço adequado, os dentes cisos vão nascer normalmente, como nascem os outros dentes da boca, e o paciente não vai sentir nada, tá? Pode ocorrer sim. O Leonardo está perguntando se salivação excessiva deve ser tratada, se isso é um problema. Leonardo, salivação excessiva não é um problema que pode te causar, né, doenças ou algum tipo de problema assim mais grave. Mas, por exemplo, a salivação, quando a pessoa tem pouca salivação, a saliva, como eu falei anteriormente, ela tem vários componentes, principalmente células de defesa, né, que vão proteger a nossa boca mesmo contra a entrada de patógenos. Quando você saliva pouco, você deixa de ter essa defesa inicial na sua boca. Então, geralmente, deve ser tratado quando o paciente tem pouca salivação. Já o excesso, não. André, a questão do mau hálito, por exemplo, é só falta de higiene adequada ou pode ser algum outro problema, o mau hálito? Então, o mau hálito, ele pode ser geralmente o fator predisponente do mau hálito é a má higiene, né? Um dos principais fatores predisponentes é a má higienização, né? Mas tem outros fatores também, Érica. Por exemplo, a pessoa que tem problema periodontal, né? Que é a periodontite, que é a inflamação do periodonto, ela pode ter mau hálito também. E o caso das pessoas também que têm problemas intestinais, né? Você pode ter um excesso de acidez no estômago, ou então até mesmo, o que as pessoas não sabem, é ficar muito tempo sem comer. O fato de ficar com a boca muito seca, né, ficar muito tempo sem ali se alimentar ou beber água, a boca fica ressecada. E então, pode causar mau hálito. Tá? Bom, vamos começar falando agora do que a gente tem de tratamento para poder deixar os dentes mais bonitos. A gente recebeu algumas perguntas de clareamento, eu vou fazê-las, que aí você já vai respondendo quando você falar sobre o clareamento. Aqui a gente tem o Matheus Anandrés querendo saber o seguinte: clareamento dos dentes funciona para deixar os dentes mais brancos? De fato, isso é verdade? Eu acho meu sorriso muito bonito, mas eu tenho vergonha porque ele é um pouco amarelo. Autoestima aí, né? Interfere muito, né, na autoestima da gente. Então, o clareamento realmente funciona quando bem indicado e feito por um profissional habilitado. Na verdade, somente o dentista pode fazer o clareamento, tá? Então, o que acontece? Existem dois tipos de clareamento, tá? Então, o clareamento feito no consultório, que é o clareamento a laser, onde o paciente vai ao consultório em 3 sessões, ele vai conseguir clarear o dente dele sob a supervisão de um profissional e o processo é mais rápido. Vamos dizer assim, com 3 visitas ao consultório, ele vai deixar o dente dele branco. Já o clareamento caseiro, o paciente vai ao consultório, faz um molde, né, da boca dele, né, e aí ele vai fazer uma placa de clareamento e essa placa ele vai usar um gel dentro da casa dele para poder continuar fazendo o clareamento. Esse clareamento é feito em casa. Essa placa aí que a gente está vendo? É essa placa mesmo. Coloca o produto ali dentro? Então, essa placa é uma placa transparente, né, como a gente está vendo ali, é uma placa macia, né, que não causa nenhuma agressão aos dentes ou à gengiva, e é colocado um gel de clareamento. Esse gel tem a função de... ele penetra nas porosidades do dente e vai limpar aqueles
aqueles restos orgânicos que estão dentro do dente, que faz amarelar, né? Então, com isso, com mais ou menos 3 semanas, o clareamento caseiro consegue devolver um resultado de dente branco para o paciente. Ok. Bom, e o Daniel Oliveira Campos quer saber o seguinte: gostaria de saber se esses clareamentos caseiros, tipo escovar os dentes com bicarbonato e um carvão que é vendido nas drogarias, é eficaz para a saúde dos dentes ou se pode prejudicar. Não. Então, o clareamento... Que carvão que é esse? Fiquei curiosa agora. Esse carvão a gente vê muito na internet aí, as pessoas postarem colocando um carvão ativado na boca, deixando preto, depois ficando branco. Na verdade, isso não funciona, tá? Isso não tem nenhuma efetividade comprovada, nem cientificamente, que carvão ou qualquer outro produto clareie o dente, a não ser os clareadores que vendem no mercado, que são aprovados pela FDA, pela Anvisa e os órgãos que fiscalizam esses produtos. Bicarbonato também, então, bicarbonato também não. O bicarbonato tem uma função seguinte: a gente utiliza o bicarbonato no consultório como um agente que vai ajudar na limpeza dos dentes, né? Porque o bicarbonato ele é poroso, ele é abrasivo, então por ele ser abrasivo a gente consegue auxiliar na higienização dos dentes. Aqueles cremes, a gente tem muito creme dental no mercado que promete clareamento. Isso acontece de fato? Então, o clareamento, na verdade, os clareamentos que a gente considera mais efetivo, ele é o clareamento feito no consultório ou feito caseiro na boca do paciente sob supervisão de um profissional. Esses clareamentos de creme dental, eles podem auxiliar, mas não clarear. O paciente está com o dente branco, ele já está com o dente limpo e ele vai, por exemplo, usar um creme dental com clareador, porque o tempo que esse gel fica na boca é muito curto. Por exemplo, para poder clarear um dente, num clareamento caseiro, o paciente fica durante mais ou menos 40 minutos com o gel em contato com o dente, com o auxílio de um laser. Para o paciente fazer um clareamento caseiro, ele vai ficar média de 2 horas a 6 horas com o gel na boca para poder clarear o dente. Como que uma pasta dental, talvez com 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos no máximo que a pessoa escova o dente, vai conseguir clarear o dente. Então, na verdade, clarear não, tá? Ok. Bom, e agora eu quero saber, essa pergunta é minha, por que que os tratamentos dentais para os dentes são tão caros assim? Não são acessíveis a toda a população, né? Então, por que isso? A verdade é o seguinte, as pessoas geralmente não têm o hábito de ir ao dentista. Como você falou no início, todo mundo associa saúde bucal a visita ao médico, ou então prática de atividades físicas, ou até mesmo uma alimentação balanceada, né? Então, quando a pessoa vai ao dentista, geralmente ela vai quando a situação já está mais grave, ou ela está sentindo dor. Então, assim, está sentindo dor, vai ao dentista. Quando está sentindo dor, a gente, como a gente falou anteriormente, já está num estágio mais avançado, por exemplo, da doença cárie, ou até mesmo no estágio mais avançado da doença da gengivite. E aí, o que acontece? Nesse caso, aí, às vezes, depende, para poder tratar esse caso, depende de uma equipe multidisciplinar, de vários profissionais para poder tratar, ou de um tratamento mais invasivo, colocação de implantes, colocação de próteses, que são mais caros. Então, acaba que quando tem que ser feita uma intervenção, né, do dentista para poder tratar, o tratamento vai ficar um pouquinho mais caro mesmo. Mas, lembrando que, se a pessoa fizer uma visita rotineira ao dentista, geralmente de 6 em 6 meses, ele vai evitar esse gasto. Mas, se não fizer, pode ter mesmo um gasto muito maior. O que é caro é realmente a mão de obra mesmo? É o trabalho do profissional ou é a matéria-prima? Então, na verdade, é um conjunto de fatores, sabe? Então, a própria faculdade mesmo, para um profissional se formar como dentista, são vários anos de formação, né? Então, depois dele formado, ele tem que fazer um curso de especialização e o consultório para se montar a estrutura, acaba ficando né? caro, a parte, por exemplo, laboratorial, que é a prótese em si, ela tem um custo muito elevado, então acaba que todos esses fatores fazem com que o preço fique bem mais caro mesmo. A gente está chegando ao final, mas eu quero falar de algumas coisas que a gente tem de novidade aqui para deixar o sorriso mais bonito. O que é isso? Faceta de resina? Tá. Então, faceta de resina por exemplo, a pessoa está com dente esse caso, por exemplo, a gente mostra um exemplo de faceta de resina. O paciente está com os dentes, às vezes, com espaço entre eles, chamado diastemas. As pessoas não gostam daquele espaço. Às vezes, o formato não está adequado, você vai fazer pequenos incrementos para melhorar a estética, deixar o dente mais branco. Então, esse é um tratamento... Que diferença? Esse é um tratamento simples, mais prático e
mais rápido de ser feito. Tá? Tem as lentes de contato também, né, para os dentes. Qual que é a diferença? Então, a diferença das lentes de contato para as lentes de resina é justamente a durabilidade. Uma faceta dessa de resina, por exemplo, né, ela dura média de 5 anos. Já a lente de porcelana vai durar de 10 a 15 anos. É uma lente mesmo? Você coloca ali um... É uma lente. Por que o termo lente, né? O lente por quê? Como ela é muito fininha, não demanda um desgaste muito pequeno dos dentes, foi comparado então com a lente de contato dental, que também é fininha. Mas o nome vem devido à espessura muito fina da lente. E a gente consegue modificar a cor e os formatos dos dentes de maneira mais definitiva. O paciente não precisa de fazer troca nem manutenção, né, exceto a limpeza que deve ser feita, né, independente de ter lente ou não. É acessível? É acessível, depende. Hoje em dia, por que não é tão acessível a maioria das populações? A maioria das pessoas? Porque é um trabalho que demanda vários profissionais para poder executarem. Não somente o dentista, mas o dentista tem que mandar para o laboratório de prótese para confeccionar a lente. Né? Os equipamentos para fabricação são muito modernos, são muito atuais hoje em dia. Todo o processo ele não é tão manual mais, ele é um processo mais... a gente usa impressora, por exemplo, 3D, para poder fresar, para poder fabricar os dentes. Então acaba que esse custo fica mais alto. Né? Agora, para finalizar, pela sua experiência, a pessoa com um sorriso bonito tem uma autoestima melhor mesmo? Nossa, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque o que acontece? Eu trabalho basicamente com isso no meu consultório, odontologia e estética. Eu atendo muitos pacientes e eu faço várias transformações de sorriso. E assim, são várias as reações que a gente vê nas pessoas. As pessoas ficam muito felizes, tem pessoas que choram, tem pessoas que às vezes passam a vida inteira, às vezes, de conseguir ter um sorriso bonito e quando tem a oportunidade de fazer um tratamento, mesmo, né? Muda a vida. Felizmente acabou, eu queria te agradecer pela participação e olha, se você tiver mais pergunta para fazer, eu prometo que ele vai responder para você. Continua mandando pra gente que a gente encaminha, você responde, né, Adriano? É isso aí, gente. Ok, obrigada para você, viu? Um ótimo dia. Obrigado, gente. E um ótimo dia para você também, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Amanhã eu volto às 8h30 e te espero.